A gente tem que entender que o Instagram, ele é instantâneo. É Instagram, né? Ele nasceu na ideia de ser só uma rede de fotos. Então, ele não nasceu pra gente entregar conteúdo. E o usuário do Instagram, ele segue um padrão. Ele segue um padrão de rolar o feed. Ele não se aprofunda muito. Às vezes, o conteúdo que é super massa pra gente, que a gente tá falando ali muita coisa, a pessoa não para pra assistir. Diferente, talvez, de você colocar um cortezinho lá e mandar lá pro YouTube. Porque no YouTube, o comportamento do usuário é outro. No YouTube, o comportamento do usuário é de realmente consumir tudo aquilo que ele quer aprender. Então, dentro do Instagram, é mais pensado em criar uma estratégia que mostre para a pessoa que você tem uma autoridade, mas que leve ela para outro lugar consumir. Seja o seu YouTube, seja a sua comunidade no Telegram. Dá um exemplo de alguma coisa que você fez, assim, que você falou, caraca, isso aqui é bom pra caramba, tá resolvendo um monte de gente, mas tô tendo tudo de graça no Instagram. Agora eu preciso transformar isso aqui num produto. Então eu vou entregar... Isso aqui era a minha consultoria que eu entregava de graça no Instagram. Agora eu vou entregar só um pedacinho dela pra... Conta um caso prático pra gente, pra ficar fácil de nós leigos entendermos. Vou usar um caso prático de quando eu comecei no meu Instagram e eu fiz um conteúdo muito bom. Eu comecei meu Instagram dia 28 de maio do ano passado. Mais ou menos nessa época. Esse Instagram que a gente tem. E aí... veio o Dia dos Namorados, né? E todo mundo falando Dia dos Namorados, eu falei, cara, o funil a gente pode ver como um grande relacionamento. Então eu fiz um super post associando o funil ao Tinder. Porque é aquele momento de você conhecer, o momento de criar relacionamento, o momento de casar, fechar a venda. Nossa, pra mim aquele conteúdo tava incrível. Foi o pior conteúdo que eu coloquei no Instagram. Ninguém deu atenção pra aquele conteúdo. Porque as pessoas não queriam ver aquilo dentro do Instagram. E quando eu falo isso dentro de um curso, dentro de uma mentoria, a pessoa me dá atenção. O Instagram não é um lugar que a pessoa dá atenção pro conteúdo denso. A gente pode sim entregar mais um pouco, a gente pode fazer live. Mas o conteúdo em si ali, o carrosselzinho, ela acaba... E o que você entrega então no Instagram pra... Dar um exemplo, nesse caso do Tinder, por exemplo, como que você coloca Como é que você Instagram? transformaria esse conteúdo denso num conteúdo... que hoje, se você fosse refazer, como que você faria? Hoje eu falaria pra pessoa que existe uma maneira de ela conseguir, por exemplo, achar os clientes que são ideais pra ela, como os amores da vida dela, através de uma técnica simples. E ela vai aprender essa técnica simples se ela clicar no link da minha bio pro meu grupo de empilhamento pra aprender. Só isso. Então você tá sempre puxando para um outro lugar. Para um lugar de conversão, para um lugar mais propenso a onde ela vai me dar atenção de verdade. E que tipo de conteúdo você... Beleza, acho que tá claro. Mas encontra... Por outro lado, você precisa se preocupar também em aumentar a tua base. Com certeza. E que esse conteúdo, por exemplo, que você fez, que você falou, é um conteúdo que aumenta a base também ou não? E qual seria? O conteúdo que aumenta a base seria você colocar em tópicos o que você mostra dentro do teu produto, digamos assim. A pessoa vai ver você discorrer muito sobre aquele assunto, mas ela não vai entender como fazer. Digamos que a gente mostra o caminho, mas não mostra como faz. Certo. Então, é um conteúdo, por exemplo, quando você vê ali, no Reel. Reel hoje é o conteúdo que a gente tem maior entrega, porque ele imita o algoritmo do TikTok. Por exemplo, se eu coloco ali no Reel, 5 dicas para você vender o seu infoproduto através do Instagram. Esse é o conteúdo que faz a minha base crescer. Porque é o conteúdo que gera curiosidade, a pessoa vê que eu entendo do assunto, e aí ela vai querer saber mais sobre mim. Esse é um conteúdo que você jogaria pro Reel. Sim. E aí, lá dentro do Reel tem um espaço para conversão também. Sim. Eu não consigo ver... E hoje crescer base é melhor pelo Reel. Melhor pelo Reel, com certeza. É tão bom quanto o tráfego pago. Tá boa. Falando sobre estratégia, né? O que você recomenda para alguém que vai entrar no Instagram, né? Pensar numa estratégia assim forte de Instagram. O que tem que olhar para pensar, para enxergar o Instagram estrategicamente? Tipo, eu vou chegar lá agora, comecei meu Instagram hoje, ou você, infoprodutor que está assistindo a gente, começou a postar hoje. O que eu faço lá? Eu saio postando minhas fotos na praia, eu saio postando conteúdo, eu saio fazendo dancinha. Como é que eu desenho essa estratégia para o meu Instagram? Assim? Vamos começar por aí. Tá. Eu gosto sempre de falar que a estratégia começa com um objetivo. Para você ter um passo a passo, né? Uma estratégia, você precisa saber onde você quer chegar. E o grande vacilo da galera hoje, principalmente o infoprodutor, é que eles não sabem onde eles querem chegar.
Pra mim, pra que você quer o Instagram? É pra ter mais audiência. O que você vai fazer com essa audiência? Daí acaba ali. Então, é saber o que a gente quer fazer. Eu quero um Instagram para eu ter audiência qualificada, para eu poder converter. Eu quero um Instagram para que as pessoas me vejam como autoridade no assunto. Eu quero o Instagram para criar mais relacionamento. Para que você quer o Instagram? A partir daí que a gente consegue criar uma estratégia. Se é um Instagram para você ter visibilidade, para as pessoas se sentirem mais próximas de você, vai ser uma estratégia mais pensada em conexão. Agora, se é um Instagram que você quer vender mesmo, de fato, que você vai fazer lançamento, tua base ali vai estar sempre sendo incentivada a comprar, é uma estratégia diferente. Tem sim a conexão, mas a gente tem que passar também pelo lado de criar tua autoridade, pelo lado de mostrar a tua especialidade. Então, a estratégia, ela precisa de um ponto de partida e um ponto de onde você quer chegar. Se a pessoa fala assim, eu quero tudo isso que você me descreveu. Quero autoridade, quero vender, qual que era outra? Autoridade, vender, ser mais reconhecido. Ser mais reconhecido. Eu quero essas três. O que você fala pra ela? Ou, automaticamente, quem lança, quem vende através do Instagram já tem mais autoridade, né? Já é mais reconhecido. Quando a gente trabalha um Instagram para lançamento, a gente vê a audiência disparar. Porque você faz um fortalecimento da tua marca quando você está em período de lançamento dentro do Instagram. Então se a pessoa quiser... Então, assim, ela consegue atingir a decisão ótima para ela. Tô tentando entender assim, qual que é a melhor decisão quando ela vê essa pergunta? Minha opinião. Eu quero vender. Minha opinião é essa, Instagram só serve para vender. Entendi, boa. É uma máquina de imprimir dinheiro. É uma máquina de vender. Se a pessoa falar qualquer outro objetivo que não seja venda, você vai convencer ela a criar algo para vender. Hoje eu não aceito, eu não trabalho com quem não vende nada. Eu já trabalhei com influenciadora que não vendia nada e para mim não é legal. Não vendia nada? Não. Vendia provador, essas coisas, daí acaba não sendo lucrativo para ela e acaba sendo broxante para mim. Porque eu gosto dessa coisa de vender. Então, hoje eu só trabalho com Instagrams de quem vende alguma coisa. Boa. Porque é muito mais fácil de criar autoridade, criar audiência e ser reconhecido. Então você que quer criar um Instagram e crescer seu Instagram, queira vender algo. Senão vai ficar... Mas eu acho que talvez isso seja interessante até para ter um objetivo. Sim, vamos fazer um corte polêmico. Vai, vamos lá. Se você tem o Instagram, cria conteúdo e não vende nada, tô jogando tempo no lixo. É um trabalhão do caramba. Vaidade. É uma vaidade tosca. Verdade toda. Exatamente, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? Que quem ganha dinheiro com o Instagram dá trabalho, né, Raquel? Demais. Você acorda, você compartilha a tua rotina, você mostra o teu trabalho, você cria uma narrativa. Pra quê? Se você não tá vendendo. Pra pessoa vender algo, vou explorar um pouco isso. Pra pessoa poder conseguir vender algo, ela precisa necessariamente compartilhar toda a vida dela? Não, é um padrão do Instagram? Não. Essa coisa de compartilhar a vida é comunicação sinestésica. Certo. Porque a gente percebe mensagens subliminares, né? Então a gente vai compartilhar aí da praia, o carro, etc. Ou quem tá assistindo tem uma mensagem subliminar. Mas não necessariamente precisa. Porque talvez a pessoa que tá te assistindo, ela só quer ter um pouco mais de liberdade, ela só quer, sei lá, aprender a fazer crochê. Então depende muito do que ela vende. Então. Não é necessário. A grande sacada é entender o que o meu público quer. Quem que é o público que eu quero atingir, o que eles querem. Então a pergunta do objetivo ali, quando você entende o objetivo, é basicamente se a pessoa quer vender ou não, e depois você olha para público. Sim, é a mesma coisa de montar um produto. O público vai te dar todo esse... Tá, então a gente vai te dar pauta do que Sim, vai me dar o meu enredo do que eu vou fazer dentro do Instagram. Quando você vai trabalhar com um público que, sei lá, vamos usar o polêmico? Um público jovem que quer uma grana fácil. Você vai fazer um tipo de conteúdo, vai fazer aquele conteúdo ostentação e, cara, funciona, porque você tá falando com um público que não tem noção do que tá acontecendo. Agora, se eu tô falando com empreendedores, com empreendedores que querem, vamos usar o meu caso mesmo, alavancar as vendas no Instagram. Não funciona eu ficar ali postando a minha vida inteira ou então ostentando. Porque o cara não quer isso, o cara quer ver outras coisas, ver resultado de trabalho. Boa. Esse entendimento de público, e isso é uma coisa que tá sempre no início. Toda vez a gente fala e as pessoas erram pra caraca, né, cara? Não tem essa definição muito perigoso falar boa de público. E é perigoso falar de público porque acaba se tornando algo batido, cara. Esse é o problema.
Todo lugar que você vai, toda palestra de marketing, qualquer coisa, a primeira coisa que ele vai falar é basicamente isso, é objetivo e depois público. E mesmo assim as pessoas E não mesmo fazem. assim todo mundo erra nisso. E por que a pessoa não faz? Aí você pergunta assim, a pessoa fala, não, Raquel, eu quero fazer uma consultoria com você, né? Tá, aí pra quem que é o teu produto? Pra todo mundo, fala, Tá vendo só? É difícil, né? E hoje... Ou então ele define assim, ó, é para mulheres de 15 a 20 anos, não sei o que. E hoje, coincidentemente, eu tava fazendo a mentoria Impulso Digital e uma das primeiras coisas que eu falo é: a primeira coisa que você precisa saber para vender o infoproduto. Quem é o seu público?